Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 2 de novembro de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Violação da Aliança. E a lição de hoje está baseada no livro de Josué, capítulo 7, onde aqui Deus dá a resposta para o seu servo. Por que o povo de Israel foi derrotado e humilhado diante de um povo assim menor, que foi ali na cidade de Ai, que era uma cidade cananeia, sendo o povo mais fraco de que eles já haviam lutado. E isto ocorreu, explica o Senhor, em decorrência da prevaricação dos filhos de Israel, que eles agiram escondidos traiçoeiramente ao pegarem objetos despojados de homens ali de Jericó, quando eles foram derrotados ali pelos israelitas. E ali um israelita chamado Acã, que pertencia à tribo de Judá, tomou coisas condenadas e despojadas daqueles derrotados, que eram objetos assim pessoais deles, que eles ofereciam a deuses, a ídolos, né? E ele acabou levando para dentro do acampamento dos israelitas, violando a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, desobedecendo ao Senhor e sem fazer consulta a Ele sobre esses objetos. E assim veio a punição, e eles foram derrotados na cidade de Ai por um povo bem menor e bem mais fraco militarmente. O livro de Josué, capítulo 7, ele tem assim uma estrutura de forma quiasma. O segmento central e culminante dentro desse livro corresponde à questão de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai, e Deus dá a resposta para Josué. E assim, a resposta que Deus dá para Josué, houve duas razões principais para esta derrota de Israel pelos habitantes ali da cidade cananeia de Ai. Foi justamente o pecado de Acã, um homem israelita, e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força em tentar vencer os cananeus de Ai, achando-os que eles poderiam vencer facilmente. O que nós podemos ver é que, embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar de coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada por esse ato, e todos sofreram realmente uma punição de Deus, uma punição coletiva. E o que nós podemos assim observar nessa lição de hoje, de que antes de Deus entregar aquela forte cidade de Jericó, uma fortaleza e muito bem realmente militarmente, quase intransponível ali passar pelos muros de Jericó, e Deus entregou esse povo nas mãos dos israelitas, que eles os venceram. O líder de Israel, no caso Josué, foi bastante claro ao afirmar que ele diz lá: tão somente guardai das coisas condenadas para não tornar maldito o arraial de Israel e o confundais, que está lá em Josué 6:8.
Aqui é o líder de Josué pedindo para que ninguém pegasse algo daqueles derrotados ali na batalha de Jericó. Ou seja, o povo de Israel, ao vencer seus inimigos idólatras, não poderiam levar para si despojos ou qualquer coisa daquela cidade que lhe haviam derrotado. Isso se deve provavelmente pelos objetos que eles ofereciam a deuses falsos, ídolos, eram oferendas para ídolos, tudo aquilo lá, eram imagens, eram utensílios, eram alianças de ouro, eram vários objetos, né? Que ali naquelas cidades pagãs existia, né? Como oferendas. Eles só poderiam pegar algo assim de povo derrotado, exceto quando Deus autorizava que eles a levassem para o seu tesouro. Porém, um homem israelita da tribo de Judá, chamado Acã, desobedecendo ao Senhor, tomou essas coisas para si, condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel totalmente, que está lá em Josué 7:1. E isto foi a causa da derrota que Israel teve na batalha contra a cidade de Cananeia de Ai, que ela era bem mais fraca assim, militarmente, com números menores, mostrando que o inimigo interno que eles tinham, né, que o povo de Israel possuía, estava dentro do próprio acampamento, dentro do próprio povo de Israel, para realmente justificar essa derrota que eles tiveram. A desobediência de Acã provocou o luto de 36 famílias israelitas, né, cujos pais de família faleceram tragicamente nessa batalha de Ai. Fracassaram assim, israelmente, dando assim margem para o fracasso, né, de Israel em sua primeira tentativa de vencer aquela cidade dos cananeus. Porém, duas razões principais porque os israelitas foram vencidos pela cidade de Ai por uma nação mais frágil, como o caso aqui ocorreu, né? Primeiro, porque foi pelo gravíssimo pecado de Acã em desobedecer a Deus, e a segunda do povo de Israel não consultar o Senhor para batalhar contra os cananeus. Onde eles tinham uma confiança neles mesmos, né, excessiva, em sua própria força, em que eles achavam e menosprezaram realmente aquela cidade pequena. Sendo que esse segundo motivo os levou a negligenciar em consultar a vontade e o querer de Deus antes de guerrear contra essa cidade. Subestimaram, né, a força do inimigo, sendo que sempre era Deus que batalhava por Israel, onde eles consultavam e oravam e clamavam pela presença de Deus. Mas aqui nós vemos algo curioso, que nesse livro de Josué, capítulo 7, versículo 1 e versículos de 11 a 13, que embora apenas aquele homem chamado Acã, ele tenha sido responsável em pegar os despojos, né, da cidade que eles venceram, que foi Jericó, ou seja, eram coisas do inimigo derrotado anterior, através de um ato impensado e traiçoeiro. Porém, a nação toda de Israel foi responsabilizada por Deus pelo que Acã fez. Mas então, por que o restante da nação não recriminou Acã e o puniu? Isso nos lembra o que aconteceu com o pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, né? Que primeiramente a Eva pecou e depois Adão ele recebeu e aceitou essa rebeldia contra Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5,19, ele nos diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Está lá dito pelo apóstolo Paulo em Romanos 5,19. Deus narra o pecado de Acã, mostrando ponto a ponto
a gravidade desse israelita. E o Senhor usa por 3 vezes no versículo 11 desse capítulo de Josué 7. E ali é escrito um advérbio hebraico chamado gan, né, que o próprio Josué escreveu ali no livro, que traduzido quer dizer assim, até e também. E assim esse pecado de Acã é descrito em 5 pecados mais específicos, onde do hebraico gan quer dizer também eles transgrediram, ou seja, também o povo transgrediu, também eles tomaram, também eles roubaram, também eles enganaram, também colocaram, se referindo, né, ao povo de Israel, né? Então, quer dizer que também o povo de Israel acabou realmente pecando, porque ninguém viu tudo que o Acã tinha feito e deveriam consultar a Deus e mencionar esse problema. Eles eram responsáveis pelo ato de Acã também, porque era uma comunidade, e não fizeram nada para corrigir, buscar o Senhor para puni-lo. E a aliança que Deus, Yahvé, fez com o povo de Israel envolvia o povo em nível individual e também coletivo. A luz da aliança com Israel, ela é tratada assim como uma unidade indivisível. Desde esta nação de Israel foi escolhida como uma nação santa, um sacerdócio real, uma nação escolhida por Deus, ela é realmente uma unidade. Portanto, o pecado de um ou de alguns de seus membros incorreria culpa em todos os demais da comunidade da aliança. E Deus havia dito, através de Josué 7:11, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado. Ou seja, Deus mais uma vez falando que anteriormente ele já havia ordenado que não era para levar esses despojos. Eles acabaram cedendo e foram omissos, porque Acã acabou levando. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do poder do Espírito Santo para as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que a salvação é somente através dele, Jesus. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará algo tremendo e maravilhoso de Deus, um presente enorme, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, você, eu e toda a nossa família iremos para as mansões celestiais, levada por Jesus. E isso se aproxima. Jesus está a portas para chegar pela sua segunda vez. Aí se faz necessário, meu amigo, minha amiga, você se preparar, não ser omisso nas coisas que você vê de pecados na sua família, em você mesmo, para que você realmente ganhe essa salvação. E que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador e mantenedor do universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.